Oxente, cadê o Caco Nerd? Tô aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Caco Nerd. Gente, o áudio agora da gravação vai estar diferente. Vou estar sussurrando. Por quê? Porque está de madrugada. E hoje meu pai está dormindo. Meu pai tem um sono leve. Um sono leve terrível pra caramba. E também vou fazer algo novo, vou experimentar algo novo. Vou falar pela edição, áudio pela edição. Antes eu gravava pelo OBS. Eu estou vindo a cena aqui pro editor, direto, pra ver... Não, com certeza, né, vai baixar o vídeo mais rápido na edição, mas enfim. Hoje e ontem, eu vi a minha gravação bruta, minha do Bombe, sobre a gente assistindo o filme do Moisés, o Rei dos Sonhos, da DreamWorks. E, sinceramente, é um filme muito bom, cara. Pena que a edição... Também as músicas, né? Esqueci de falar das músicas. As músicas não são tão boas assim igual o do Moisés, que é cinema, tá? Animação, por conta do orçamento, não é tão boa assim. Infelizmente, cara, que tristeza. Infelizmente não é tão boa assim. Mas a história do José é inspiradora, cara. Porque é uma história simples e todo mundo já... Se você ainda não caiu, você vai cair ainda. Tomare que não, mas muito provavelmente você cai. Você vai cair. Não torço pra você. Eu não torço que isso aconteça com você, mas provavelmente vai acontecer. Que é traição de parentes. Poxa, que coisa você tá falando? Bom, na Bíblia, na história, no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, tem a história de José. Poxa, que coisa que foi José? Você conhece o Abraão? Então, Abraão, ele teve um neto chamado Jacó, ou Israel, que Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. E então esse cabra teve 13 filhos. Eu ensinei pro bombo errado, que também me ensinaram errado, né? Esse Jacó Israel teve 13 filhos, mas são 12 tribos de Israel. Não são 13, são 12. 12 tribos de Israel. Então por isso que, por exemplo, tem 12 apóstolos, entendeu? Por exemplo. Então, tudo uma referência, né? Tipo, essas coisas são sombra de Cristo. Como assim que é de sombra? Sombra seria, esse termo é usado na Bíblia, tirado da Bíblia, que Paulo diz em... Não é Paulo, né? Provavelmente, eu creio que seja Paulo... Provavelmente seja Paulo, mas eu não acho que seja Paulo porque a escrita é muito diferente. Mas muito provavelmente eu creio que seja Timóteo. Timóteo não. Me tira desse Barnabé. lugar, caralho. Barnabé. Porque Barnabé escrevia junto algumas cartas com Paulo. Muita gente esquece disso, mas ele escreveu algumas cartas com Paulo. Algumas por Romanos. Não foi Paulo que escreveu com o próprio punho, mas sim... Como diz... Mas sim, alguém escreveu pra ele. Onde é que eu tô, provavelmente porra? e tinha deficiência nos olhos, né? Tinha visão ruim. Talvez por conta de... provavelmente isso é o espinho na carne de Paulo, que ele diz que o diabo esbofeteia ele. E diz como que ele é um ninguém, um Zé Ninguém. E tem alguns traços que mostram que ele teria pouca visão, por exemplo... Ele falou assim: olha, meus irmãos, uma das cartas, não lembro qual é a carta agora. Falou assim: ó, meus irmãos, eu sei que vocês me amam tanto que me daria até os seus olhos, me doariam os seus olhos. Eu sei por que doaria os olhos, tá ligado? Provavelmente é por conta da visão. Também em Atos ele refere a um dos sacerdotes como borrão esbranquiçado na parede. Então, talvez ele no calor do momento, né, que ele tava sendo julgado, ele falou isso aí, tá ligado? Que ele realmente estava vendo um borrão. Então, eu tinha algum espinho na carne. Era só que interessante pra vocês aprenderem. Muita gente debate, inclusive. Qual que é o espinho da carne? Sei o que. O espinho da carne não foi dele ter perseguido cristãos, não foi. Alguma enfermidade. Acho que era muito enfermo, provavelmente foi a cegueira, que faz muito mais sentido. Só que tem alguma deficiência E o hospital tá ali. de visão. Você vê quão... principalmente naquela época, né? Sem óculos, sem cirurgia, sem nada. O quão prepotente
incompetente, não incompetente, né? Mas sim sem forças. Impotente. É algo impotente que você não pode mudar, principalmente naquela época de Paulo. Então era meio como se fosse um mensageiro. Ele tentava ser alguém, mas esse mensageiro batia na cara dele e falava assim: não, você não é nada, você é ninguém. Enfim, voltando. O sombra seria, por exemplo, o quê? Imagine, igual a teoria da caverna do Platão. São pessoas atrás, olhando pra parede só. Atrás tem um fogo, uma luz, tanto faz. Vai passando várias coisas e você vê, você define aquela coisa ali através da sombra. O seu mundo é aquela sombra ali, entendeu? Só que aparece Cristo, as coisas do cristianismo, é a consumação do judaísmo, né? Daí aparece Cristo no final, em vez de você sair da caverna. Cristo aparece e fala assim: não, eu sou o Messias tal que você viu. As promessas que Deus fez, as profecias que Deus fez, os profetas fizeram. Enfim, sou eu, muito prazer, Jesus Cristo. Então isso seria a sombra, né, das coisas de Cristo. Enfim, acho que eu falei isso no vídeo passado, né? Mas tô mostrando pro Bombi, já faz tempo que eu não mostro, tá? Eu tava mostrando pro Bombi esses animes, vídeos. Ai, nossa, flechada aí. Rapaz. Enfim. Eu mostrando pro Bombi um anime bíblico que eu assisti quando criança. Que inclusive, é a única adaptação aquele anime. A única adaptação que mostra Davi ruivo. Que Davi era ruivo. Inclusive é por isso que vários judeus são ruivos. Muitos judeus são ruivos por conta disso daí. Não conta de Davi, né? Mas vocês entenderam que a tribo de Judá tem essa semente, né? Talvez se espalhou, enfim. E já que o bom não lê muito a Bíblia, eu incentivo ele a ler. Tem que ler a Bíblia, tá? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. As pessoas falam assim: não, a palavra de Deus não é isso. Ela contém a palavra, como que eu vi nos debates, eu participei até de alguns debates assim, de comentário de YouTube, sabe? Que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Será que muitos cristãos repetem isso que nem papagaio? Sendo que tem uma ideologia por trás. Alguém disse isso. A Bíblia contém a palavra de Deus? Tem, porque ela é. E por que alguém diz que contém? É no sentido do quê? A pessoa que disse isso primeiro. No sentido que existem outras fontes da palavra de Deus, entendeu? Esse Deus não é o Deus cristão. Esse Deus não é Jesus. Mas sim, é o arquiteto do universo, digamos assim, né? Um bagulho maçônico. Eu não sou maçom, tá? Pra vocês entenderem. O criador do universo, o criador do universo, ele revelou um pouquinho aí da sua palavra na Bíblia. Mas existem outras fontes da sua palavra em outros livros, entendeu? Então, quando a pessoa diz isso, que contém, ela está diminuindo a Bíblia ou fazendo outros livros crescerem no mesmo patamar da Bíblia, no mesmo propósito de diminuir a Bíblia, de, como diz, banalizar. O que é mais banalizar? É você repetir tanto alguma coisa que deixa de ser importante, que deixa de ser sagrado. Então, por exemplo, saudade. Saudade é um sentimento tão profundo que em muitas línguas não existe um sentido igual ao nosso saudade do português. Existe o miss no inglês, que é perda, né? Mas não é o mesmo sentido do saudade. Muitos gringos gostam disso, né? Que vem pro Brasil, aprende português e fala assim: saudade. Nossa, senti saudade de você. Eu senti a ausência da sua presença na minha vida. Olha só que profundo. Por exemplo, você pode sentir saudade de pessoas, mas sentindo mais a saudade, diferente do miss. O miss é tipo assim: a pessoa, não vi mais ela se perdeu, ela não tá mais aqui com a gente.
Mas o saudade é quando você ama a pessoa, você gosta daquela pessoa, você queria a presença dela ali do seu lado. Sendo que um Miss, por exemplo, não é assim. Eu não, saudade é. Melhor não ter enforcado a Nora. Então, se a pessoa usar muito saudade pra qualquer coisa, a pessoa perde esse sentido dessa palavra saudade. Entendeu? Mesma coisa que tentam fazer com a Bíblia e com o cristianismo. Tentam pegar tantas coisas outras diferentes. Por exemplo, o título do cristianismo é a religião do amor. Por quê? Porque Deus é amor, Jesus Cristo é amor, é piedade, misericórdia, enfim. Mesmo as pessoas sendo más. As pessoas sendo más, inclusive você sendo mal, inclusive eu sendo más, pessoas que quer vingança, que transmite ódio, mesmo estando na religião do amor, Deus tem misericórdia e fala assim, olha, eu vou amar vocês primeiro, eu só peço que me amem de volta. No Antigo Testamento, até inclusive eu vi recentemente no Spotify, tem um vídeo de um rapaz falando assim, nossa, você sabe pensar, parabéns, sei lá, tipo, assim, nossa, que bosta você sabe pensar, entendeu? Você consegue pensar 500 mil audição. Eu não vi esse vídeo porque é que esse tipo de vídeo de filósofo de internet que provavelmente, tipo, só vê um blog ou alguém comentando sobre algum filósofo. Aí o cara faz um bagulho incompleto sobre aquele cara, tá ligado? Sendo que só viu uma frase do cara no... se não me engano, no site é Pensadores. No Google, se precisar com uma frase de um filósofo ou de alguém, vai estar lá no Pensadores ou Pensamentos, esqueci o nome do site agora. Vai estar na imagem, sei lá, o Platão. O homem é um bípede sem penas. Platão. Aí tá lá, Pensadores. Entendeu? Aí a pessoa lê uma frase, provavelmente, aí cria toda uma filosofia, entendeu? E pessoa se paga de intelectual ainda. Entendeu? Você paga de inteligente ainda. O jeito que a pessoa fala, de jeito. Sabe? Dá pra ver que é uma pessoa se sente prepotente. E o pior ainda são os ouvintes que vê um cara que não leu sobre esses filósofos. Não tô acusando do cara que não leu, tá? É que a maioria é assim. A maioria é assim. Tanto que já vi, tipo assim, conheci algum autor. Daí o cara falava coisa errada desse autor e fazia uma própria filosofia em cima da filosofia errada, do entendimento errado daquele autor, entendeu? Então, assim. Daí eu vi nesse cara, eu fui no Spotify, eu fui no perfil dele, e fiquei rolando, né? Tipo assim, nossa, 200 mil views. Beleza, né? Vamos ver os outros podcasts desse caba. Eu nem vi nenhum. Aí eu vi a thumb de um falando que os evangelhos gnósticos, é como se fossem os evangelhos gnósticos fossem verdadeiros, tá ligado? É como se fosse falando assim que os evangelhos gnósticos são bons e os evangelhos que estão na Bíblia são maus e são mentirosos, entendeu? Aí fala assim, que o evangelho gnóstico diz que Jesus sei lá, não é Deus, que não é tudo isso, que ele pecou, olha que maravilha esse evangelho gnóstico, que foi removido porque a igreja, porque ele fala assim, porque o Império Romano não quis que você lesse, que a igreja não quis que você lesse. Pelo amor de Deus, cara. Esse é o tipo de gente que literalmente não viu nada dos evangelhos gnósticos, apócrifos, né, seria. O evangelho gnóstico, se não me engano, é de Maria Madalena ou de Judas. Pra vocês entenderem, gente. O evangelho apócrifo seria... Se vocês entenderem, peraí, deixa eu ler com todo o contexto. Já era famoso, conhecido, os 4 evangelhos que estão na Bíblia. Marcos, Mateus, Lucas e João, certo? Certo. Os 4 se complementam e não se contradizem entre si e têm realmente ensinamentos que os apóstolos concordam. Então, se você conhecer bem os 4 evangelhos, você vai ler qualquer carta dos apóstolos. Literalmente você vai lembrar de alguma mensagem de Cristo, porque eles aprenderam de Cristo, né? Claro. Beleza. Aí no concílio de Nicéia, juntaram todos os líderes cristãos, seja gnóstico ou não. Heterodoxo, que seria o quê? Os caras que creem em novas doutrinas inventadas, novas. E os ortodoxos, que creem em crenças desde o início, desde Cristo, entendeu? Heterodoxos e ortodoxos. Então,
Esses caras começaram a debater vários assuntos. Isso, se não me engano, durou anos. Anos. Eles debatendo e lendo todos esses livros. Todos os livros apócrifos. Falou assim, olha, vamos ver se isso daqui batem com esses evangelhos. Vamos ver se bate com as cartas dos apóstolos. E se bater, vamos adicionar. Se não bater, infelizmente, vamos ter que considerar como maldito, é um apócrifo, porque quer modificar o evangelho de Cristo para seus próprios desejos. Isso era verdade. Por exemplo, na Santa Ceia, na última ceia de Cristo com seus apóstolos, que ele instituiu a Santa Ceia, que é a carne, que é o pão, que é a carne de Cristo, para tomar em memória de mim. Claro que não é literal, tá, gente? Muita gente fala que é literal, mas não é. Tanto que ele fala que é em memória dele. Jesus sempre usa línguas figurativas e parábolas. Por outro lado. Então, por exemplo, ele fala que ele é a porta, ele não é literalmente a porta. Ele diz que ele é o caminho para o Pai. Ele não é o caminho, ele não é uma estrada. Ele é o caminho, que ele é o porteiro. Ele é literalmente um porteiro, né, para ovelhas, enfim. Ele tomar o vinho e o pão em memória dele, enfim. E lá tinha vários discípulos, e os apóstolos e vários discípulos reunidos com Cristo. Tanto que, por exemplo, em João, fazendo perguntas para Cristo, né? As últimas instruções de Cristo aos seus discípulos. Ó, nem apóstolos, discípulos. Daí aparece um figurante lá, que ele não é um dos apóstolos. É um outro nome, ou um nome repetido. Não, se não me engano é Judas. O cara pergunta assim, ó. Ô, mestre, você o quê? Ele fala assim, ó. E Judas perguntou. Ele fala, não o Iscariotes, não tem outro Judas. Dos apóstolos. Ó, deixa eu até pesquisar aqui pra vocês lerem, ó. Eles estão tomados por Nomes apóstolos. libertai-os. Conheçam o meu Os apóstolos são Pedro, que seria Cefas, né? Que Jesus mudou o nome para Cefas. De Cefas para Pedro. André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, ou Judas Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes. Ah, o Tadeu. Não esquece, falei besteira. É o Judas Tadeu. Entendi. Ah, cara. Foi só um. Vendo aprendendo, né? Tem que ler o Evangelho de novo, cara, os Evangelhos. Tem que ler de novo. Enfim. Eu achava que era outro personagem, mas eu ainda acho que é outro personagem, que tem vários indícios, por exemplo, de alugar uma casa super grande, deve ser 15 pessoas, né? Tinha o discípulo amado, que o discípulo amado não era João, o evangelista, tá? Não era João. Esse que é o irmão, seria, na verdade né? O irmão de Jesus. O discípulo amado. Por quê? Vários motivos. Por exemplo, Jesus teve irmãos. Se você disser que não tem irmãos, você vai o casamento de Maria com José, que o casamento tem que ter o coito, né? O sexo, isso tá. E tá tudo bem, gente. Não é pecado. Tem gente que acha até que é pecado, mas não é. Tem gente que pode falar assim: não, mas isso é um desrespeito com o útero de Maria, que trouxe Jesus. E o José respeitou porque ele não fez coito com Maria enquanto ela estivesse grávida. E na verdade até que é recomendável fazer sexo quando a mulher está grávida, tá? Por quê? Porque na hora do parto normal, quando não tem as penetrações na vagina, o canal da vagina, onde que sai o bebê, fica muito pequeno, fica minúsculo. Então a pessoa, tipo, eu tenho esse caso, né, da ex-esposa do meu primo. Ela não fez esse tipo de ato, né, fez, não sei quem ela não viu, que ela não fez. Daí ela quis pra parto normal.
Daí teve que rasgar o canal da vagina dela. Rasgar por dentro, tá ligado? Ai, pelo amor de Deus. Nossa, ai, do céu, tomou um monte de pontos depois. Por quê? Porque ela não fez essa prática, que é recomendável, entendeu? Inclusive... enfim, usava... Tem gente que faz atos sodomia, se você quiser pesquisar aí sodomia, o que é. Não recomendo pesquisar, mas se você não souber o que é, enfim. Daí foi, não, e José respeitou, segundo o modo dele, respeitou até que Jesus parisse, tanto que fala lá no último versículo de Mateus, primeiro capítulo de Mateus, no último versículo diz que José não conheceu Maria até que deu à luz a Jesus, o seu primogênito, deu à luz ao seu primogênito. Ou seja, primogênito de primeiro filho. E ele respeitou isso. Então não foi um desrespeito. Ele poderia ter feito coito com a Maria? Poderia incentivado, como eu falei antes. Mas ele não fez por quê? Porque ele viu que era o Messias, né? Tipo, talvez ficou embasbacado com isso, né? Ou até pra comprovar, sei lá, que ela foi concebida virginalmente, né? Sei lá. Enfim. Enfim, voltando lá do Evangelho dos Apócrifos. Se eu não me engano, o Evangelho de Madalena. Tava lá Maria Madalena, Lázaro e Maria. Irmãos do Lázaro, sabe? O Lázaro que ressuscitou no quarto dia e tudo mais, enfim. Nesse evangelho de, se não me engano, que é de Judas, se não me engano é esse, tá? Que tem vários evangelhos apócrifos que estavam na Santa Ceia. Maria fez uma piada lá, se não me engano foi uma piada, ou foi uma coisa que Jesus não gostou, os apóstolos não gostaram. Tipo, os apóstolos falaram assim, olha... Jesus falou assim pros apóstolos assim, fiquem quietos aí, vocês são bucha. E pra Maria, vocês são bucha porque vocês são mulheres. E que por isso vocês não vão ter cargo nenhum na igreja, nenhuma igreja até o fim dos séculos. Que isso é mentira, tem pregadora, tem evangelista, enfim. Em cargo de igrejas. Você nunca mais vai ter cargo nenhuma na igreja. Não, as mulheres não vão ter cargo nenhum nas igrejas. E que as mulheres são inferiores aos homens. Entendeu? Então, esse tipo de gente, tenha muito cuidado. Esse tipo de gente que diz que os evangelhos apócrifos são confiáveis. No máximo, pode ser um testemunho de algumas teses. No máximo, tá? Porque tem esses absurdos aí. E muito mais. Teve por exemplo, o evangelho de Tomé, se eu não me engano. Teve a mudança do nascimento de Jesus, que foi na gruta de Rebeca, que é uma mulher, a Salomé, duvidou que Maria era virgem, quando colocou o dedo lá na vagina da Maria, que pariu virgem, inclusive, Jesus nem chorou. Inclusive, não faz sentido, né? Jesus chorou por quê? Porque o bebê chora pra... Na vida real, tá? Tô falando. O bebê chora porque o pulmão tá cheio de água, do líquido limniótico, se não me engano. Enfim. Eu acho que eu falei a palavra errada. E grita, ele chora de dor porque tá entrando oxigênio e tá saindo água, entendeu? Então, por isso, inclusive, alguns bebês morrem sufocados quando nascem. Então... É por isso. Então, teria, tipo, como Jesus não respirar. Tipo assim, Jesus não chorar, então não estaria respirando, aí estaria morto, né? E também, tipo, essa Salomé colocou o dedo da vagina da Maria. Não, tipo assim, não, peraí. Uma parideira, José saiu da gruta, o tempo tinha paralisado, né? Tipo assim, as aves estavam voando e não batiam asas, os caras estavam comendo, mas não comiam. A poeira andava, mas não andava, entendeu? Tipo, essas coisas assim, então o tempo parou mesmo. Ele procurou uma parideira pra Maria. Veio ela, mas viu assistentes. A parideira chegou primeiro. A Maria já tinha parido Jesus. Mas Jesus nem tava chorando, tava limpinho, inclusive. Daí essa parideira viu que Maria estava virgem ainda. Pra você ver que isso é do diagnóstico, hein?
virgindade perpétua de Maria é dos gnósticos, pra você ver. Daí Salomé entrou depois e falou assim, isso aí é mentira, eu não acredito que é impossível uma mulher vai ser, tipo, parir e ainda ficar virgem, né? Que claramente, né, que é o ímen, né, pra quem não sabe, a virgindade é um ímen, tipo, é como se fosse uma carninha que fica no túnel da vagina. Agora cadê essa porra de e que liga passar a cabeça do bebê, né? O corpo do bebê passa, então estoura aquilo ali, entendeu? Então, Maria sentiu a dor, além de sentir a dor do parto, sentiu a dor da virgindade dela saindo. Entendeu? Tipo assim, não no sentido virgindade de coito, né? Vocês entenderam, né? E se misturando dói, e sangra, tudo mais. Enfim. Daí viu que ela tinha o ímen, a Salomé não acreditou. Aí falou assim, então coloca o dedo aí. Aí nem perguntaram pra Maria, ela meteu o dedo mesmo. Nossa, realmente ela continua virgem, e tá lá ainda. Daí a mão, os dedos, ela começa a apodrecer, ressecar e até o braço. Aí aparece um anjo e falou assim, porque você não acreditou e tal, na virgindade dela, tudo mais, aí você vai ser castigada, receba o castigamento. Aí ela prometeu assim, Deus, por favor, tenha misericórdia e tudo mais. Não acreditei porque eu não sabia, né? Aí falou assim, então toca aí nas fezes do menino. O Jesus, né? Tocou nas fezes lá, o Jesus tava olhando assim, tava com o olho regalado olhando pra ela. Que isso é basicamente possível, né? O bebê olha, só que... Só vocês verem um bebê recém-nascido, tá? Tipo, o olho ainda nem tá desenvolvido ainda. Tipo, o pontinho preto, que é a íris, não, íris não. Putz, eu esqueci, cara. Olha uma dica que eu tô colocando ali, a porta. A pupila. A pupila ainda tá, tipo... azul ainda, tá ligado? Tá branca, ainda tá clara ainda. Tanto que não consegue nem... o bebê não pode nem receber sol direito. Conta nessa época, se eu não me engano. Flash não pode também, porque pode danificar a visão. Esse bebê recém-nascido, enfim. Daí tocou nas fezes do bebê. O bebê tava olhando, né? Jesus tava quase falando, basicamente. Não falava isso aí no texto, né? Olha aí, ó. Tá, pega, acabou. Não tá escrito isso no texto, né? Claro. E o menino estava quase falando. Não falou isso, tô ironizando, tá? Ele tocou nas fezes de Jesus. O braço dela curou, quando saiu, o mesmo anjo falou assim, olha, não conta isso pra ninguém, beleza? Aí falou assim, poxa, eu não vou contar não, vou contar pra todo mundo. Falou assim, beleza, anjo, eu não vou contar pra ninguém. Aí depois ela contou pra todo mundo sobre isso aí. Então ela foi basicamente a primeira evangelista. Salomé é a primeira evangelista, entendeu? Foi antes de João, inclusive. João Batista, foi Salomé. Enfim, cara, tipo, é coisa tão absurda. É realmente fantasia, cara. É tudo invenção mesmo. É de você dar risada, cara. Eu dei muita risada além desses bagulho, tá ligado? E qual que é a sua fonte, Keco Nerd, já que você quer falar mal do cara? É um livro que eu já falei bastante antes, chamado O Outro Jesus, segundo os Evangelhos Apócrifos, da editora Paulus, que inclusive é uma editora católica. Que o cara reconhece que o escritor reconhece que assim, tenta fazer em forma cronológica os livros apócrifos todos. Eu vi que tem contradições no próprio, tipo assim, no único livro tem contradições e nos outros livros também há contradição. Então não tem nem como fazer uma ordem cronológica. Então ele adiciona as suas opiniões, falas pra fazer aquela ordem, entendeu? Mas quando tem alguma referência, né? Tipo, alguma citação com um apócrifo, tem ali como diz? Esqueci o nome de um órgão, inclusive. Um númerozinho ali, um apêndice, acho que é. O apêndice ali, que no final do capítulo tem ali as fontes. Então, no final do livro, inclusive, no final do livro, né? No final do capítulo não. No final do livro tem ali as fontes. Então, muitos primeiros fãs de Jesus, é o Evangelho de Tomé, que não foi o Tomé, inclusive, que escreveu, tá, gente? Já tentei salvar esse cara no portal, mas não dá pra salvar nada. Não dá pra salvar o que seria o Evangelho de Tomé, gente? Seria... Não, pera aí. Esse Evangelho de Tomé, assim, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Judas, tudo mais. Evangelhos,
Né, melhor coisa a gente chamar de evangelho, porque o evangelho é o quê? Boas notícias. E esses livros não são de boa notícia de coisa nenhuma, né? São trágicos, são tristes, são inventados, é uma invenção. Enfim, por que você tem esses nomes desses apóstolos? Para ter credibilidade, é um psicopígrafe, ou seja, que é um escritor falso. Tipo assim, um cara, tipo assim, tem uma outra ideia, tipo assim, um exemplo, sei lá, assim, um time de futebol, digamos assim. Eu sou palmeirense, tá, gente? Eu sou do Palmeiras e eu já que eu não gosto muito da história do Corinthians, eu vou mudar um pouco a história do Corinthians pro meu gosto e pras minhas ideias. Então eu escrevo lá a história do Corinthians e eu digo que aí eu coloco o autor não como eu, fã médio do Palmeiras, mas sim o criador, o fundador ou um dos caras que assistiram, que era, sei lá, dono do fundador do time do Corinthians, entendeu? Seria isso. Então, isso é basicamente, por isso que tem, tipo assim, Evangelho de Tomé, Evangelho de Lucas, não, Evangelho de Judas, Evangelho de Maria Madalena, inclusive no Evangelho de Maria Madalena, Maria Madalena, inclusive Maria Madalena, Jesus beija Maria, tipo, eram casados não, eles se beijavam, né, tem que eles estão falando assim, não, tá tudo bem, olha só que povo maldito, cara, não, eu chamo maldito mesmo, porque não entendo de Cristo mesmo, não, eles difamam Cristo e fazem outros difamarem de Cristo, cara, povo maldito que espalha essas mentiras. E sendo cristão ainda, hein? Porque Jesus beijou Maria, você que não era pecado. Pelo amor de Deus, hein? Ai, meu Deus do céu, que eu tenho que aturar. Por isso tem tantos filmes, gente. Vocês veem aí, por exemplo, Código da Vinci ou A Última Tentação de Cristo. É um filme e livro, tá? Esses dois. Que diz que Jesus fugiu com Maria Madalena. O tal de Código da Vinci é isso, né? Que Jesus fugiu com Maria Madalena e foi lá pra Europa. Olha a viagem. Foi lá pra Europa e tem uma genealogia. A Igreja Católica tenta esconder e por isso estão atrás dos protagonistas. E esse era o código que o Da Vinci descobriu. Que loucura, cara. Aí a última tentação de Cristo seria o Cristo crucificado. A última tentação dele é tipo, ele já que era Deus, né? Onisciente, onipotente. Poderia soltar ali da cruz. Daí que ele imaginou tendo filhos com Maria Madalena, cuidando dos seus filhos, dos seus netos, envelhecendo com Maria Madalena, e tendo até coito. O filme mostra ele tendo coito com Maria Madalena no filme. Jesus tendo coito com Maria Madalena. Então é um... Cara, sinceramente, cara. E só quem gosta desse tipo de coisa é literalmente ateu. Tem a avaliação desse negócio dos... humano, mas humano ocidentalmente ateu. Se precisar aí a última tentação de Cristo, você vai ver tem um vídeo com views, que é um ateu. Fala assim, nossa, eu gostei tá, dessa visão de Jesus, que é um pouco mais humano, né? Tipo, não um ser perfeito. Entendeu? Então isso é... Cara, é triste demais, cara. Daí esse cara que falou que os evangelhos apócrifos são melhores que os evangelhos normais, que não teve coragem de dizer que o Deus do Antigo Testamento era mau, porque eles fazem diferença no Deus do Antigo Testamento e Deus Novo, são deuses diferentes, eles fazem, né? Então, esse cara é um mentiroso desgraçado, cara. Um mentiroso desgraçado, porque ele mente e incentiva as pessoas com sua mentira, entendeu? Com sua mentira e com que ele provavelmente foi enganado, né? Ou ele é um mau caráter, ou ele inocentemente, ignorantemente não estudou sobre isso, expôs isso na internet e outros vão acreditar na sua mentira, entendeu? Isso é realmente lamentável, gente, lamentável. Isso é a importância de estudos. Importante de estudos. Inclusive, quando eu lia isso na época da ETEC, eu li esse livro. Daí eu tinha até uma amiga que falou assim, que é evangélica junto comigo, né? Ela falou assim, nossa, cara, por que você lê esse livro, cara? Tipo, é tanta fantasia e tudo mais. Assim,
Além de eu ler esse livro, eu posso defender o evangelho, tipo assim, alguém que usar, tipo assim, os evangelhos apócrifos tá default, eu posso argumentar. E também dá pra ver aqui que são muitas doutrinas católicas, e realmente, vocês vão se surpreender, gente, se vocês lerem esse livro, os livros apócrifos, sério, cara, muitas doutrinas católicas mesmo, muitas mesmo, cara, sem brincadeira. São, a maioria, tudo do gnosticismo, cara. É loucura, tá ligado? Os caras falam assim, não, que doutrinas católicas é lá dos pais da igreja, é lá do início, desde a Bíblia, tem gente que agora os católicos falando isso, né? Que as doutrinas agora são da Bíblia. Não, nunca foram da Bíblia. Eles sabiam que era da Bíblia, pois o purgatório não tem na Bíblia. Eles conseguem distorcer textos. Por exemplo, em Coríntios falando do galardão, do prêmio além da salvação. Que inclusive o subtítulo, os tradutores da Bíblia colocam como subtítulo é Atletas de Cristo, que é a recompensa. Tipo assim, por exemplo, a pessoa fez uma caridade. A caridade de caridade vai ser como ouro. Mas se ela se vangloriar daquela caridade, vai virar palha. E na hora de julgamento de Cristo, para acertar as contas, né, recompensa e tudo mais, vão colocar ali, tipo, no altar e vão colocar fogo. E Cristo vai passar no fogo aquilo ali. A gente fala, vai passar no fogo aquilo ali. Boas obras. Se foram más, vão pegar fogo, porque são palha, vão se sumir. Porque são palha, madeira, feno, tudo mais, são coisas perecíveis. Pega fogo facilmente. Mas se for jóias, se for ouro, prata, cobre, isso vão se purificar. Então você vai receber a sua obra merecida. Literalmente tá assim. Não literalmente a palavra, mas é um sentido parafraseado nesse sentido, entendeu? Só vocês pesquisarem aí ouro passado pelo fogo, por exemplo, por essa passagem bíblica, pelo menos você vai achar, de Paulo aos Coríntios. Então eles pegam esses textos distorcidos, inclusive de Jesus falando que o servo mau vai receber, tipo, dependendo do conhecimento da salvação, vai receber poucos chicotadas e muitas chicotadas. Falam que é o purgatório, sendo que são falando de gente má. O purgatório não é de gente má, é de gente boa, só que Cristo não foi suficiente para pagar os seus pecados, né? Falam isso, então a gente fala isso. E então vai purificar os pecados deles, sendo que na Bíblia diz que Cristo com seu sangue perdoa, tipo, faz apagar toda a injustiça, literalmente toda injustiça. Não é só algum, não, é toda injustiça. Amém, glória a Deus. Então imagina, cara, Jesus sendo perfeito, faz um sacrifício perfeito, decide com a tortura pra purificar esses pecados, cara. Tá de sacanagem. Então Jesus não deveria nem dizer está consumado naquela cruz. Está consumado, está pago. Cara, é literalmente é triste, cara. É literalmente triste. Não tem como odiar isso. É simplesmente tristeza. É implacável. Mas Eu literalmente me lamento com a falta de caráter dessas pessoas que vão pagar muito caro, cara. Meu Deus do céu. Se as pessoas não se arrepender, cara, no julgamento, cara, as pessoas vão pagar muito caro mesmo. Porque imagina um adolescente que não sabe de nada sobre isso aí que eu falei pra vocês. Que não sabe nada que eu falei isso pra vocês. Ver o vídeo desse cara ou de outros, vai acreditar que provavelmente vai perder a sua fé. Ou vai ter uma fé distorcida. Provavelmente a pessoa não vai perder até a salvação. E por conta de um vídeo de um cara que não estudou, que não pesquisou, que na verdade não é nem cristão, nem devia fazer um vídeo sobre isso. Na verdade o cara nem é cristão. É basicamente um vídeo de ódio. É basicamente um vídeo de ódio. Entendeu? Fala assim, não, esse livro aqui, ó, esse livro aqui, ó, que denigre Jesus é bom. Os evangelhos que mostram Jesus perfeito, não, é ruim. Entendeu? Literalmente ódio. Tipo, diferente, tipo assim, olha, sei lá, peguei com isso aqui, sei lá, acho interessante. Não, é literalmente falando que esses são verdadeiros e os restos são mentira, entendeu? Então denigre até a
própria cristandade, não um brasileiro médio que, sei lá, mora no, sei lá, no interior de Minas Gerais, entendeu? Caraca, cara. Enfim. Isso tudo por conta de evangelho. Tudo isso por conta do Bomb, né? Como assim? Que o Bomb não lê muita Bíblia. Aí eu mostrei esses animes, desenhos. O filme da DreamWorks, O Príncipe do Egito, que é a adaptação de Moisés. Esse do capítulo 1 até o 15. E também o Rei dos Sonhos, que é o José. O José é o Rei dos Sonhos. E eu vi esses dias o Rei dos Sonhos. E sinceramente, cara, a gravação ficou ótima, cara. A gente ficou zoando. Só que deu pra prestar atenção no filme. Deu pra entender o significado do filme. Isso, cara, é um filme ótimo. É muito bom. Recomendo todos vocês verem. A ordem cronológica é o José primeiro. Depois é o Moisés. Eu queria falar sobre a vida do Moisés. Vai ter pouco tempo, né? Tenho 12 minutos ainda. Mas, basicamente o início era o que? Falar da vida do Moisés sobre vingança. Já que vocês não sabem, recomendo vocês verem o filme. É spoiler. Então recomendo você pularem um momento ou simplesmente parar de ver o vídeo, tá bom? Então se você já vai parar o vídeo agora, deixa um like, se inscreva no canal e até mais. Vocês que ficaram que já conhecem a história do Moisés, do José. Basicamente, ele, como sabem, né, ele foi escravo no Egito por 14 anos, foi vendido por conta os irmãos ciumentos dele venderam ele. Ele foi escravo no Egito por mais né, ele ficou preso por 14 anos. Ficou, sei lá, eu não sei exatamente, né? Mas sei lá, vamos imaginar 20 anos. Provavelmente ele foi vendido por, sei lá, 16 anos, 20 anos. Mais 20 anos, 40 anos. Teve sua família. Virou top 2 do Egito. E assim, com a escassez da fome que teve ali na região, o Egito enriqueceu muito, se tornando assim a potência mundial daquela região do mundo antigo. E inclusive depois, né, com a escravidão, fizeram várias construções e tudo mais, até que o Egito parou de se tornar a potência mundial. Né? Se aproveitou dos escravos, mas destruiu tudo. Deus com as suas pragas destruiu tudo. Enfim. O José, ele é um exemplo. Por quê? Porque o sofrimento de Moisés, não, o sofrimento de José foi recompensado porque se tornou o maior do Egito. Inclusive, infelizmente, muita gente, muitos cristãos, eles só querem bênção. Eles não querem castigo de Deus quando eles pecam, quando eles erram. Graças a Deus por Jesus Cristo, que não é igual ao Antigo Testamento, tá? Que o Antigo Testamento, o cara era morto, Deus matava. Desonrou a mulher, Deus matava. Entendeu? Desonrou uma mulher, desonrou ela. E o tanto de homem que diz cristão que desonra mulheres por aí, né? Enfim, pra vocês verem. Só querem o bem, o bom do melhor. Inclusive com o neopentecostalismo, teologia da prosperidade, ou seja, tudo vai prosperar, que você é cristão. Mesmo você sendo um cristão, você sendo servo de Deus, parece que Deus serve você, na verdade. Isso é simplesmente lamentável. Enfim. Acho bom você tá aí, Nora. E o José? Porque, um exemplo. Eu tô lembrando em Romanos, se não me engano, capítulo 16 é o último capítulo. Então, o capítulo 16 é o capítulo 16, isso mesmo, no final. Paulo aí dá tchau pra todo mundo, assim, tchau, gente, eu agradeço vocês, Priscila e Áquila, meus parentes, tudo mais. Daí eles falam por jovens, olha, a gente, vai pegar lá nos Bem-aventuranças, né, no monte, a Sermão do Monte. Bem-aventurados que choram, por serão fartos. Se alguém falar mal contra você, dize bem. Se alguém persegui-lo, ora por aquela pessoa. Se alguém
caluniar vocês, abençoa aquela pessoa, entendeu? Então, Paulo fala isso, né? Tipo assim, olha, quando alguém me injúria, eu oro, a gente tem que orar pela pessoa, a gente tem que abençoar. Se alguém fala mentira contra a gente tem que exaltar aquela pessoa. Se a gente é perseguido, a gente tem que orar por aquela pessoa. Diz que nunca pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. O que eu paro pra pensar é verdade. Como que você vê uma pessoa má? A pessoa tá fazendo mal contra você, maldade contra você. Daí você quer ser melhor do que aquela pessoa. Então você vai pagar com mal. Você vai fazer mal àquela pessoa. Já parou pra pensar nisso? Você não tá vencendo a pessoa, às vezes tá sendo pior do que ela. Só que essa pessoa não percebe. Essa pessoa vai ficar com mais raiva ainda. A gente vai se vingar da sua vingança. Olha só. Inclusive é o tema do The Last of Us Parte 2, né? Que fez essa porcaria aí no final. Em vez de escolher, né? E o José, ele escolheu de não se vingar no início, né? Tipo, muita gente fala assim, ele que prendeu o irmão por vingança. Não, ele prendeu o irmão porque ele queria o irmão mais novo, o Benjamin. Falou assim, ó, eu vou prender você quando você traz o Benjamin, que era o irmão mais novo dele, ele já conhecia. Assim, ó, vamos ver como tá a situação, né? Como que ele tá, a situação da família e tudo mais. Daí trouxe ele e tal, ele viu, fez as perguntas dele. Depois ele fingiu que tinha alguém roubou uma taça, provavelmente ele não sabia que ia cair no Benjamin. Daí ele falou assim, não, mano, pera aí, não leva ele, não prende ele não, José, por favor, prende a gente. Falei assim, por quê? Aí desabafaram, né, aí o José chora, ele se arrepende da vingança. Daí por meio dele, Deus fez uma grande obra de sobreviver os israelitas, porque passar aquela fome ali, provavelmente eles não iam sobreviver. Israelitas não, né, os hebreus. Os hebreus ali, os parentes de José não iam sobreviver. Então, na desgraça de José, Deus fez uma grande bênção para ele e para aquele que estava na sua volta. Engraçado, né? Pensar que a gente sofre as coisas são pequenas. Devagar. E a gente não quer que Deus faça isso. Deus quer que a gente pede pra Deus. A gente pede pra Deus ser mais forte, ser vitorioso. Mas quando parece uma tentação, a gente peca. A gente reclama quando tem alguma dificuldade. Vocês entendem a nossa hipocrisia? Provavelmente José pediu assim, Deus, me deixe. Eu quero ser forte, Deus. Eu quero ser um exemplo para o Senhor. Eu quero exemplo para todos em minha volta. Eu quero fazer o bem. Daí aparece essa tentação. Cara, meu Deus do céu, tanta gente que sei lá ia fingir pra matar os parentes, cara. Uns cristãos inclusive fazem vingança, até com derramamento de sangue. Não tá escrito, cara. E até que é compreensível, porque até mosquito tem meu sangue, né? Até mosquito tem meu sangue. Então muita gente fala assim, que é seu sangue e tal, é família. Aí vai ver essa família, não considera você como família, e vê você talvez como um inimigo. Pra parar pra pensar. Então, aprendemos com Moisés. Não vença o mal com o mal. Sejamos pacientes com o nosso próximo. Não fale mal dessas pessoas do seu próximo. Inclusive, eu já fui acusado de falar mal de outros, mas sinceramente, se eu já falei uma vez mal de alguém, que essa pessoa me perdoe. Que foi inclusive um amigo Caio, meu ex-amigo Caio, meu primeiro amigo lá. Caio que eu falo lá no The Last of Us Part 1, inclusive. Que ele tem uma amizade que, segundo ele, eu tinha falado mal dele. Que não suportava isso. Ai. Sendo que eu quero o melhor dele. Apesar de ele ser um pouco lelé, infelizmente. Desejo o melhor dele. Desejo que ele faça um grande curso. Que ele ganhe bastante dinheiro. Que tenha uma família próspera, uma família
Entendeu? Eu quero o bom dele, entendeu? Eu não quero o mal dele. Isso é estupidez você querer o mal do seu próximo. Enfim, a gente tá acabando o vídeo, falta mais 2 minutos. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Conte aí algum relato de vocês, de quando você superou o mal com o bem, ou quando você prosperou na sua vida, se Deus usou você alguma vez. E se você já se vingou de algum parente seu, de teve uma briga de algum parente seu, para não fale nomes, para não constranger você nem sua família. Enfim. Que a última gameplay aí, eu acho que eu vou lá na reformar ali, melhorar a arma. Gente, espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal, veja os outros vídeos. Não precisa ter o contexto de um para ver o outro, não precisa, tipo, não é uma continuação. Se quiser continuação, conta do jogo, né? Mas enfim, pode clicar em qualquer um desses aí, com certeza você vai gostar. Somente eu e o Bomb, que é eu, moreno, com cabelo laranja, com o Bomb, que é um homem azul. Qualquer personagem, inclusive, né, na capa você vai ver. Se tiver nós dois, um cara neguinho, cabelo laranja e azul com chapéu, é eu e o Bomb. Porque esses daí são os melhores vídeos do canal, sério, você vai rir muito. É garantia de você dar risada. Então, espero que você tenha gostado. Deixa um like, se inscreva. Espero que você reflita na história de José. Comente alguma história que você tiver, de você vencer o mal com o bem, ou que você foi derrotado pelo mal e usou o mal contra o mal. Enfim, espero que você tenha gostado e até mais.